gente! Hoje a gente vai falar sobre o Hospital Colônia de Barbacena, que foi uma das piores tragédias da medicina psiquiátrica brasileira. Eu gostaria de avisar que o conteúdo a seguir ele é sensível para alguns públicos. No ano de 1903, a cidade de Barbacena, em Minas Gerais, ela era popularmente conhecida por Cidade dos Loucos. Uma dessas instituições, ela funcionava no casarão da antiga sede da Fazenda da Caveira. Como a gente sabe, Minas Gerais é muito conhecido por suas linhas ferroviárias. E o local que eles escolheram para funcionar essa instituição era justamente pela proximidade que ele ficava da linha dos trens. No começo, o trem ele trazia pessoas da elite do Rio de Janeiro e do litoral que procuravam a cidade de Barbacena buscando alívios para doenças como pneumonia e também doenças dos nervos, porque naquela época se associava o frio ao tratamento dessas doenças. O hospital inicial ele chegou a ser uma referência nacional para famílias que buscavam tratamentos aos seus parentes doentes. Esse hospital que eu citei agora, ele acabou falindo e foi comprado pelo governo do estado de Minas Gerais, que decidiu implementar ali o primeiro sanatório público de Minas, o Hospital Colônia de Barbacena. Ele foi um dos maiores hospitais que o estado já teve. Ele possui esse nome por inicialmente a ideia era ele ser realmente um hospital colônia, onde os pacientes poderiam participar de atividades agrícolas no local e também realizarem pequenos serviços. Na ideia inicial, além de fazerem esses trabalhos, eles morariam no local. O tamanho total do hospital chegou a ter por volta de 18 mil metros quadrados, distribuídos entre pavilhões e pátios internos, com uma estrutura bem parecida com a de um presídio, com pátios, celas, grades nas janelas, entre outras coisas. Esse hospital, criado pelo governo de Minas Gerais, ele funcionou tranquilamente até por volta dos anos de 1930. Após essa época, começaram a ser enviadas não somente pessoas que possuíam doenças, mas também pessoas que eram indesejadas pela sociedade. Até hoje, no estado de Minas, tem uma expressão muito popular que se chama trem doido, e ele faz referência aos vagões que traziam pessoas até o hospício do Hospital Colônia. Muitas vezes a família ou o cônjuge simplesmente colocava a pessoa nesse vagão que nem sabia para onde estava indo, e ao chegar no local ela era imediatamente internada. Foi assim que deu início a um dos maiores problemas do Hospital Colônia, que era a superlotação. Aí você me pergunta, qual que era o tipo de pessoa enviada para o local? Bom, no início o lugar seria para hospedar deficientes mentais. Mas com o passar do tempo, ele também começou a receber pessoas que tinham alguma deficiência física, haviam mendigos, pessoas indigentes sem família ou que não possuíam documentos, viúvas, mães solteiras, negros, índios, homens gays, mulheres lésbicas e também qualquer pessoa que fosse considerado incômodo para a sociedade ou pessoas de poder. Por exemplo, muitas vezes mulheres pobres ou crianças acabavam engravidando de fazendeiros, políticos, homens ricos, entre outros. E assim elas eram enviadas ao Hospital Colônia como uma maneira de silenciação da pessoa. Também eram enviadas pessoas que tentavam denunciar fraudes ou corrupções políticas e também trabalhadores que processavam seus chefes. Qualquer pessoa que não atendiam às expectativas de sua família também poderiam ser enviadas para o local. Inclusive, haviam crianças no lugar. No fim, o hospital era só mais um depósito de pessoas. Aí você me pergunta qual que eram os motivos das internações, né? O hospital, ele até tinha um médico que fazia os diagnósticos, mas eles eram bem imprecisos e sem nenhum fundo científico. Em um livro de registros encontrados no local, havia até o diagnóstico de imbecilidade, que foi dado a uma senhora chamada Conceição. Essa senhora, que foi diagnosticada com imbecilidade internada, ela chegou a aparecer em um documentário muito sã e sendo a voz de alguns pacientes que buscavam mudanças no local. Segundo relatos, ela foi enviada por seu pai, que era fazendeiro, e ela buscava participar das finanças da fazenda junto com seus irmãos, o que era inaceitável para eles na época. Como eu citei para vocês que o hospital nessa época já estava aceitando qualquer pessoa, independente dela ter um problema ou não, obviamente que começaram os problemas de superlotação. A capacidade máxima do local era de 200 pessoas. E acredite se quiser, o local abrigou mais de 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Por conta dessa superlotação, começaram vários outros problemas. Faltava comida, faltava roupa, faltava cama e faltava água potável. Isso era o básico, né, gente? Também tinham vários outros problemas. Por exemplo, os pacientes muitas vezes eles não tinham nenhuma atividade, nenhum lazer, nem nada afim. Assim como não tinha médico no local para realizar ali um atendimento decente aos pacientes, né? Eles eram literalmente obrigados a ficar sem fazer nada dia após dia, um olhando para a cara do outro sentado no chão. Inclusive tem vários vídeos onde mostram pessoas se arrastando no chão, pessoas deitadas, porque não tinham o que fazer no local. Muitas dessas pessoas que foram internadas, elas acabaram não desistindo em decorrência de fome, do frio que tinha no lugar, porque a cidade era muito fria, da tristeza também, né, que muitas vezes eles desistiam de comer ou de lutar pela vida, de sífilis, já que os equipamentos de injeção
que eram usados nos pacientes eram todos compartilhados, somente sendo lavados, né, em água quente. E de várias outras doenças que muitas vezes eram causadas pela falta de higiene e a sanitária básica do local. Muitos desses pacientes eram obrigados a dormir no chão, e muitas vezes beber água do esgoto, que era a única acessível no local, enquanto os funcionários eles possuíam água potável normal para eles. E enquanto já ocorriam todos esses absurdos citados aqui no local, em 1950 aconteceu um absurdo pior ainda, que foi quando o hospital recebeu uma recomendação oficial do chefe do Departamento da Secretaria de Saúde e Assistência, que, por sua conveniência, era um neuropsiquiátrica da época. Na recomendação, ele dizia que outras unidades do governo do estado deveriam seguir o exemplo de Barbacena, né? Desculpa, gente, que é muito absurdo. E ele falava o seguinte: se não tinha cama, se colocava capim para os pacientes dormirem. E era isso. E eles fizeram essa recomendação porque Barbacena deveria ser levado como um exemplo. A cidade era extremamente fria. Então, durante o dia, os capins onde os pacientes dormiam, muitas vezes nos corredores mesmo, eles eram retirados e colocados para secar. Eles separavam os capins que estavam sujos de fezes ou urina, e à noite eles reutilizavam os capins, retornando ao local. Uma das histórias também mais chocantes é dos Meninos de Oliveira, né, que foi como eles ficaram conhecidos. Na cidade de Barbacena tinha um hospital que era um local próprio para as crianças, né, que possuíam algum tipo de deficiência mental ou física receberem atendimento. Mas por vários motivos esse hospital acabou fechando e todas as crianças que estavam no local foram transferidas para o Hospital Colônia de Barbacena. Para vocês terem uma noção, de 100 crianças que foram transferidas para esse hospital, somente 6 conseguiram sobreviver a todas as coisas que eu relatei aqui para vocês, e as 6 que sobreviveram, elas ficaram com graves sequelas. No hospital também existiam abusos sexuais. Não existe evidência se os abusos eram cometidos somente entre os internos ou se os funcionários também tinham alguma participação nisso. Muitas vezes, a fim de se proteger, as mulheres passavam fezes pelo corpo para afastar as pessoas por conta do cheiro. Mesmo assim, muitas delas acabavam engravidando dentro do local, e ao longo das décadas de funcionamento do Hospital Colônia, muitas crianças nasceram nesse ambiente. Em sua maioria, era bem comum que esses bebês fossem tirados das mães com poucas semanas de vida, e normalmente eles eram encaminhados para orfanatos ou para adoções diretas. No entanto, alguns desses bebês eles acabaram ficando no local e cresceram dentro do Hospital Colônia, porém existia uma ala separada onde ficavam somente as crianças. E eles também não tinham contato com os pais. Na época tinha várias acusações que alguns desses funcionários eles acabavam roubando as crianças e levando elas para sua residência. Para isso, muitas vezes eles falavam que a criança não tinha resistido e que ela tinha morrido, e inclusive falavam isso para a mãe que tinha acabado de parir. Por conta desses fatos que eu relatei aqui, muitas mulheres que eram sãs e estavam no local foram levadas à insanidade. Um outro fato interessante era que os pacientes que possuíam ainda alguma condição física, na maioria os homens, eles eram usados como mão de obra escrava. Ou seja, se eles tivessem um porte físico, eles trabalhavam em construções e reformas pela cidade de Barbacena. E eles faziam isso em troca de cigarros e comida, porque não tinha no local. No tratamento de paciente, eles existiam somente 2 comprimidos, um azul e um rosa. E eles usavam esses comprimidos para tratar qualquer tipo de doença, não importava se você tinha uma doença psicológica, se você tinha uma doença física, ou se você apenas estivesse incomodando eles, eles também te davam esses remédios. Um desses remédios era usado para esquizofrenia. E o que acontece é que o remédio acabava fazendo o paciente dormir, por conta de ser muito forte. Ou seja, você tá lá enchendo o saco do enfermeiro, ele vai lá te dar uma pílula daquela, te faz dormir e você não incomoda mais ele. O hospital também utilizava algumas outras terapias, entre elas o eletrochoque, que era bem comum de ser usado naquela época. O problema é que qualquer funcionário poderia estar realizando esse procedimento, não precisava ter nenhuma especialização. Havia umas instruções na maleta onde ficava o eletrochoque, era só a pessoa ir lá, ler a maleta, aplicar o procedimento e sair. E o absurdo maior ainda é que não eram só os funcionários locais que faziam o procedimento em si. Muitas vezes, pacientes aplicavam esse procedimento em outros pacientes. Houve também a realização de lobotomias, que, para quem não sabe o que é uma cirurgia que visa desligar partes do cérebro da pessoa, a fim de tratar deficiências mentais e outros problemas que eles consideravam doenças na época. Hoje em dia a gente já tem o conhecimento de que esse procedimento não funcionava e ele é considerado algo bem bárbaro que foi praticado por muitos anos. Bom, como a gente já falou de vários problemas que tinham no local, é óbvio que era muito difícil para o número de funcionários controlar todos os pacientes. Então qualquer um que desse muito trabalho para eles acabava sendo torturado.
Os meios de torturas que eram mais utilizados para essas pessoas que eram rebeldes eram choques, né, com tratamento de choque que eu falei, que muitas vezes levava a óbito os pacientes, e também as duchas escocesas, que para quem não sabe o que é um banho com uma água gelada. Eles colocam a pessoa eles colocam a pessoa em algum lugar pelada, pegam uma mangueira com água gelada e um jato muito forte que chega a rasgar a pele praticamente, e eles ficam lá te molhando, e é isso. E esse era o banho do local também. Normalmente quem precisava tomar banho, tomava banho assim, tá, gente? Não tinha um banho, não tinha um local para tomar banho apropriado. Como a maioria deles ficava em cela, eles levavam mangueira até na cela, jogavam água nas pessoas e saíam normalmente. Isso tudo já é muito horrível, mas se a gente for parar pra pensar que a maioria das pessoas que iriam pra lá eram pessoas totalmente normais, que não tinham nenhuma doença física ou mental e acabavam naquele local, é muito mais triste ainda, né, gente? Foram pessoas que foram tratadas de maneira perversa e desumana. Muitos desses que eram normais, digamos assim, acabavam se tornando insanos quando iam pro local, e os que já tinham algum problema com certeza pioravam lá dentro, né? Todos os dias pessoas chegavam a óbito no local. Em um único dia, eles chegaram a relatar 16 óbitos dentro do hospital. Por conta disso, eles começaram a utilizar uma parte do cemitério local que ficava ao lado do hospital de Barbacena. Esses corpos eram enterrados em covas comunitárias e eles eram muitas vezes enterrados em pé para não ocuparem espaço. Diariamente eram abertas e fechadas novas covas no local. Havia também venda de cadáveres no Hospital Colônia. Os administradores do lugar, eles vendiam os corpos de indigentes ou que não eram reclamados pela família. Eles vendiam na época para faculdades de medicina. Quando a faculdade necessitava apenas de um pedaço do corpo, muitas vezes esses corpos eram cozidos em tanques de gasolina na frente de outros pacientes para tirar a parte necessária. Há muitos boatos de que quando o paciente já estava muito mal, com o pé na cova, eles acabavam dando o famoso chá da meia-noite, que levava o paciente a óbito de maneira mais rápida. Em apenas 10 anos, 1.853 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina nas proximidades. Isso aconteceu principalmente entre os anos 1960 e 1970. Em 1979, isso tudo que eu falei para vocês veio a público com a vinda de um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia. Ele era um dos precursores do movimento pela reforma psiquiátrica. Quando ele viu como estava a situação no Hospital Colônia, ele ficou horrorizado e comparou o hospital a um campo de concentração, para vocês terem noção de como era horrível o lugar. É importante ressaltar que nesse mesmo ano, o Ronaldo Simões, que era chefe dos psiquiatras de Minas em 1979, ele, quando descobriu tudo o que acontecia, fez um artigo que sugeriu o fechamento do local. E então ele foi demitido pelo chefe dele. O papel da imprensa foi imensuravelmente importante, porque começaram a lançar várias notícias sobre o assunto no ano de 1979. A revista Cruzeiro da época, que era muito famosa, ela publicou uma série de fotos do local e dos pacientes. O jornalista Elvésio Raton foi o primeiro e o único a gravar imagens do local. Essas imagens deram origem a um curta-metragem que se chama Em Nome da Razão. O documentário ele não possuía nenhuma trilha sonora, porque ele queria que as pessoas ouvissem os horrores daquele lugar. Se vocês quiserem ver, procurem aí no YouTube documentário, realmente o áudio é bem chocante e incomoda bastante. Eu diria que são praticamente enlouquecedores, por si só. Com toda essa repercussão que a mídia fez ter, a sociedade ficou muito chocada com o que viu, e essa história ela repercutiu o Brasil inteiro, não somente Minas. Apesar de que hoje em dia essa história ela é extremamente não comentada, inclusive eu nunca tinha ouvido falar sobre isso até fazer a pesquisa essa semana. Me digam aí, vocês já ouviram falar sobre o Hospital de Barbacena? Eu nunca tinha falado sobre a cidade de Barbacena, nem sobre o Hospital Colônia, nem sabia que essa história existia, então acho bem estranho, né? A gente estuda tanta história no colégio e não vê nada do tipo, né? Dessa época, ainda em 1979, a sociedade, os psicólogos e os psiquiátricas, eles se mobilizaram e eles conseguiram mudar a situação do Hospital Colônia. Então, houve muitas transferências de pacientes, reabilitações e altas de pessoas que eram completamente saudáveis para voltarem para casa. Eu coloco esse caso como um mistério, um caso não resolvido, porque apesar de muitos culpados terem sido apontados na época, ninguém foi punido pelo que aconteceu lá dentro. Mas é graças à história desse hospital que aconteceu uma reforma em nível nacional no Brasil, mediante a saúde mental. Infelizmente, mais de 60 mil pessoas que foram internadas no Hospital Colônia não conseguiram sair de lá com vida.
O hospital ele foi reformado e ele existe até hoje. Ele passou a se chamar Centro Hospital Psiquiátrico de Barbacena, mas ele obviamente não deu continuidade às barbaridades que aconteciam no lugar. Hoje ele é um hospital psiquiátrico normal e ele atende por volta de 180 pacientes apenas. Uma coisa muito interessante que eu vi no local também é que em 1996 foi construído o Museu da Loucura na cidade de Barbacena. Ele se situa onde ficava a antiga administração do hospital. O museu ele foi criado com o intuito de preservar a história que aconteceu naquele lugar. Lá existem fotos, documentos, objetos, entre outras coisas da época. Pelo que eu me informei, a entrada para o museu ela é gratuita. Até onde eu sei, você só tem que levar a sua identidade. E o local ele tem uma única regra, que é você não interagir com os pacientes do hospital ao lado, porque obviamente isso vai atrapalhar no tratamento deles. Eu sei que essa foi uma história bem mais pesada do que a última que eu trouxe, mas eu acho que é importante a gente falar sobre esses assuntos para acabar não repetindo o que aconteceu no Hospital Colônia de Barbacena. E você, já tinha ouvido falar dessa história? Eu particularmente acho bem esquisito que a gente não conhece muito da história do Brasil e vou tentar trazer mais coisas aqui sobre mistérios e casos conhecidos dentro do nosso país. Eu queria agradecer quem viu o vídeo até o final, se puder se inscrever, deixar um like, comentar. E eu aceito feedbacks construtivos, então, por favor, me dê uma luz aqui que eu preciso melhorar. Eu sei que o enquadramento ainda não tá tão bom, o local que eu gravo também não, mas isso aí a gente arruma com o tempo, com dinheiro, né, gente? Porque eu sou pobre. Então é isso, muito obrigada por quem ficou até o final do vídeo, desculpa pelo conteúdo pesado, e é nóis, até o próximo.